E se eu te dissesse que uma das cenas mais memoráveis do cinema dos anos 80 foi muito mais real do que você imaginou? Durante as filmagens de Crocodilo Dundee, uma cena protagonizada por Linda Kozlowski deixou toda a equipe de produção com o coração na mão. Qual o motivo? A linha entre a atuação e a realidade se desfez. Tanto que o que aconteceu naquele dia no set não deixou apenas toda a equipe nervosa, mas também marcou para sempre a Kozlowski, transformando aquele momento em algo completamente inesperado. Contexto do sucesso inesperado de Crocodilo Dundee. Quando o Crocodilo Dundee estreou em 1986, ninguém esperava que se tornasse um fenômeno global. Com um orçamento aproximado de 10 milhões de dólares. O filme parecia destinado a ser apenas mais um título regional que destacaria o pitoresco interior australiano. No entanto, em uma reviravolta completamente inesperada, essa comédia, simples e encantadora, conquistou as salas de cinema do mundo todo, arrecadando a incrível cifra de 328 milhões de dólares globalmente. Além dos números, o filme lançou Paul Hogan e especialmente Linda Kozlowski à fama, que interpretou Sue Carlton, a jornalista nova-iorquina que se aventura a conhecer o excêntrico caçador de crocodilos australiano. A ideia do filme surgiu de Paul Hogan. Hogan, que já era conhecido na Austrália pelo seu humor distinto, embora praticamente desconhecido fora do seu país, se inspirou em suas viagens pelo interior australiano e na rica cultura do lugar. Ele decidiu criar um personagem que combinasse o carisma de um herói rústico, com uma história universalmente atraente. Ele escreveu o roteiro junto com Ken Shade e John Cornell, focando em capturar o choque cultural entre o rústico, mais cativante, Michael J. Mickey, Dundee e o mundo sofisticado de Nova York. A chave do sucesso estava no contraste. Um homem do interior australiano lidando com o caos da grande cidade e se apaixonando no processo. O projeto começou de forma modesta. As grandes produtoras de Hollywood não mostraram interesse inicial na história e a equipe teve que buscar financiamento alternativo. Um grupo de investidores locais e estrelas australianas ajudou a transformar o filme em realidade. Inclusive, a banda NXS e seu líder, Michael Chance, estavam entre os colaboradores que acreditaram na visão de Hogan. As filmagens, que aconteceram em locações remotas da Austrália e nas ruas movimentadas de Nova York, foi uma combinação única de autenticidade e comédia. Mas ninguém imaginava que esse filme, à primeira vista pequeno, teria um impacto tão colossal. Quando o Crocodilo Dundee chegou às telas, começou sua trajetória de forma modesta na Austrália. Mas o humor refrescante, o charme da paisagem australiana e a atuação carismática de Hogan fizeram com que o público se apaixonasse pela história. A verdadeira surpresa veio quando o filme foi distribuído internacionalmente. Nos Estados Unidos, onde os espectadores nunca tinham visto um herói como Mickey Dundee, aconteceu um fenômeno imparável. As críticas positivas começaram a se acumular. E o boca a boca fez com que milhões de pessoas fossem aos cinemas para ver essa história peculiar. Linda Kozlowski, que até então só tinha tido papéis secundários no teatro e na televisão, se viu da noite para o dia sob os holofotes de Hollywood. A interpretação dela como Sue Carlton não foi só divertida e encantadora, mas também fundamental para equilibrar a rudeza e o carisma de Mickey Dundee. A química natural entre Kozlowski e Hogan, tanto na tela quanto fora dela, fez com que a história de amor parecesse autêntica e cativou o público de todas as idades. Os desafios de filmar no interior da Austrália. Entrar no coração do interior australiano não é tarefa fácil. Muito menos quando se trata de realizar uma produção cinematográfica como Crocodilo Dundee. O filme não só capturou a beleza selvagem e majestosa da Austrália, mas também expôs sua equipe de produção e seus atores principais a desafios reais que poucos teriam imaginado. Para Linda Kozlowski, que interpretou Sue Carlton, essas dificuldades não foram apenas encenadas. Ela mesma teve que viver a intensidade e o perigo do ambiente. Em muitos casos, com uma realidade tão crua quanto a que seu personagem experimentou. As filmagens aconteceram principalmente no Parque Nacional Kakadu, uma vasta região localizada no território do norte da Austrália. Essa área, declarada Patrimônio da Humanidade, é famosa por suas paisagens impressionantes, mas também é lar de crocodilos de água salgada, cobras venenosas e uma ampla gama de insetos e animais que poderiam colocar em perigo qualquer visitante despreparado.
Para Linda, a diferença entre a vida real e a ficção era mínima. Especialmente ao considerar que a cabana dela, durante as filmagens, estava situada a apenas alguns metros de um vilabon, um pântano conhecido por estar infestado de crocodilos. As noites na região se tornaram particularmente aterrorizantes. O silêncio era interrompido apenas pelos sons da natureza, e qualquer movimento perto da água causava um sobressalto. Em mais de uma ocasião, os membros da equipe de produção relataram ter visto crocodilos de verdade, deslizando silenciosamente perto das áreas de filmagem. Essa atmosfera, tensa e perigosa, obrigou a equipe a tomar medidas de segurança extremas. Não só para garantir a integridade dos atores, mas também para evitar que as filmagens fossem interrompidas por algum imprevisto fatal. O maior desafio era manter a calma de todos enquanto trabalhavam em um ambiente tão hostil. Kozlowski, apesar de não estar acostumada a esse tipo de paisagens, mostrou uma coragem impressionante. Embora suas caminhadas noturnas até o refeitório ou os locais de descanso fossem uma experiência estressante, ela nunca reclamou nem permitiu que o medo a dominasse. A atriz mencionou mais tarde em entrevistas que um dos aspectos mais intimidantes das filmagens não foram os crocodilos em si, mas a constante incerteza do que poderia aparecer a qualquer momento. Os insetos também se tornaram um pesadelo para toda a equipe. Mosquitos, aranhas e outros bichos pouco amistosos eram uma presença constante. O clima extremo do interior australiano, com dias de calor escaldante e noites frias, adicionou outra camada de complexidade às filmagens. Os atores, a equipe técnica e os produtores não só tinham que lidar com esses desafios naturais, mas também com as limitações logísticas de filmar em uma região tão remota. Transportar equipamentos, suprimentos e pessoal para as locações exigia um planejamento meticuloso e um esforço físico exaustivo. Medidas de segurança extremas nas filmagens. À medida que as filmagens de Crocodilo Dundee avançavam, a produção se via cada vez mais exposta aos desafios únicos que o interior australiano apresentava. A beleza das paisagens escondia ameaças reais. Crocodilos de água, de sal, cobras venenosas, aranhas gigantes. E um clima implacável que não dava trégua. Conscientes do perigo, a equipe de produção não teve outra escolha a não ser implementar medidas de segurança extremas para proteger os atores. E especialmente, a Linda Kozlowski, que em várias cenas teve que interagir diretamente com os elementos do ambiente selvagem. A cena em que Sue Carlton, interpretada por Kozlowski, é atacada por um crocodilo simboliza um dos momentos mais memoráveis do filme. O que o público viu na tela foi uma sequência de alto suspense, mas o que eles não imaginaram foi a tensão real que a equipe de filmagem viveu. Embora o crocodilo que aparece na cena fosse uma criação mecânica, a locação não poderia ser mais autêntica. Um vilarejo real no território do norte, conhecido por estar infestado de crocodilos de água salgada. A proximidade com esses predadores obrigou os responsáveis pela segurança a tomar precauções extremas. Para garantir a proteção de Linda Kozlowski, a produção contratou um homem armado, cuja única função era vigiar os arredores da água. Esse profissional carregava uma Magnum 44, uma das armas mais potentes disponíveis, lista para ser usada caso um crocodilo real se aproximasse demais. Embora esse tipo de intervenção fosse extremamente raro, o simples fato de que foi considerado necessário diz muito sobre a seriedade da ameaça que enfrentavam. Kozlowski, por sua vez, demonstrou uma coragem admirável. Apesar do perigo latente, ela nunca deixou que o medo interferisse em sua atuação. Paul Hogan, que além de protagonizar o filme, foi seu principal incentivador, elogiou-o publicamente em várias entrevistas. Linda era uma verdadeira profissional, disse Hogan. Filmamos em um lugar onde os crocodilos eram reais e ela nunca reclamou. Ela sabia que estávamos tomando todas as precauções necessárias, mas também entendia que o risco estava ali. Ainda assim, a tensão era inevitável. Durante uma das jornadas de filmagem, um membro da equipe avistou um crocodilo se movendo lentamente em direção à área onde estava acontecendo a gravação. O especialista armado rapidamente tomou posição, pronto para intervir se a situação se tornasse perigosa. Embora o animal não tenha chegado perto o suficiente para interromper o trabalho, o incidente deixou claro quão frágil era a linha entre o cinema e a realidade. O romance entre Linda Kozlowski e Paul Hogan. Às vezes, a química na tela transcende a ficção e se torna algo real. Esse foi o caso de Linda Kozlowski e Paul Hogan,
protagonistas de Crocodilo Dundee, que conseguiram fazer com que a relação entre seus personagens não apenas parecesse genuína, mas também cativou milhões de espectadores ao redor do mundo. A história de amor entre Sue Calfton e Mickey Dundee, embora inicialmente escrita como um componente narrativo, acabou se tornando o reflexo de um romance que floresceu fora das câmeras. No entanto, esse vínculo também gerou controvérsias e colocou Hogan no centro do escrutínio da mídia por causa de sua vida pessoal. No momento em que começou a gravação de Crocodilo Dundee, Paul Hogan tinha pouco mais de 40 anos e já estava na indústria há décadas. Casado com Noeline Edwards, sua esposa desde 1958. Juntos, eles tinham 5 filhos e formavam o que parecia ser uma família estável. Por sua vez, Linda Kozlowski era uma atriz jovem de 30 anos, com uma carreira que estava apenas começando a decolar. O filme, que foi gravado nas vastas terras do interior australiano e depois nas ruas movimentadas de Nova York, permitiu que ambos atores passassem longos períodos juntos, compartilhando não apenas cenas, mas também experiências inesquecíveis. A química entre eles foi evidente desde o primeiro momento. Os espectadores não puderam evitar notar a naturalidade e o encanto com que interagiam na tela. Paul Hogan, com seu carisma rústico e seu sorriso travesso, complementava perfeitamente a elegância e o caráter de Linda Kozlowski. Mas enquanto o público aplaudia essa conexão, os rumores começaram a circular rapidamente. Havia algo mais entre eles, fora do set. O escândalo não demorou a estourar. Hogan, que ainda estava casado, se viu no centro da atenção, da mídia. E os tabloides não perderam a oportunidade de especular sobre a natureza de sua relação com Kozlowski. Os olhares se intensificaram quando o filme estreou e se tornou um sucesso estrondoso. A química na tela foi um dos elementos mais elogiados pela crítica e as especulações sobre um romance na vida real só cresceram. No entanto, ambos os atores mantiveram o profissionalismo durante a turnê promocional do filme. Nem Hogan nem Kozlowski fizeram declarações sobre os rumores, preferindo que a atenção se concentrasse no sucesso de Crocodilo Dundee. No entanto, a verdade não demorou a vir à tona. Preferindo que a atenção se concentrasse no sucesso de Crocodilo Dundee. No entanto, a verdade não demorou a vir à tona. Em 1986, pouco depois da estreia do filme, Paul Hogan e sua esposa Noeline se separaram. A imprensa, sempre de olho, imediatamente relacionou a separação com Linda Kozlowski, embora nenhuma das partes tenha confirmado publicamente. Sequência e o fim da franquia. Crocodilo Dundee. Após o inesperado sucesso de Crocodilo Dundee, em 1986, as expectativas por uma sequência não demoraram a chegar. Os estúdios e o público pediam mais de Michael Howe, Mickey, Dundee e Sue Calfton. Os personagens que haviam cativado milhões de pessoas ao redor do mundo. Com uma arrecadação global de mais de 320 milhões de dólares. A pressão era enorme. Mas Paul Hogan e sua equipe não hesitaram em voltar à carga. Assim nasceu Crocodilo Dundee II, estreada em 1988. A história continuava de onde o primeiro filme tinha terminado. Mickey Dundee, ainda um peixe fora d'água em Nova York, estava enfrentando novas aventuras. Mas desta vez com um tom ligeiramente diferente. A sequência introduziu elementos de ação mais marcantes, se afastando em certa medida da comédia leve que havia caracterizado o original. Sue Calfton. Interpretada novamente por Linda Kozlowski, ela tinha um papel ainda mais ativo, acompanhando Mickey em uma perigosa travessia que os levava de volta ao interior da Austrália depois de um confronto com criminosos na cidade. Embora o filme tenha sido um sucesso financeiro, arrecadando mais de 235 milhões de dólares, as críticas não foram tão gentis. Os críticos apontavam que a frescura e o charme que haviam definido a primeira entrega tinham se dissipado. Substituídos por uma trama previsível e uma fórmula que parecia repetida. A imprensa destacou que, embora Paul Hogan continuasse sendo um protagonista carismático e Kozlowski trouxesse elegância e força ao seu papel, a magia da história original não conseguiu se sustentar. Apesar das críticas, Crocodilo II foi suficientemente bem-sucedido para consolidar a franquia e manter Hogan e Kozlowski no auge da popularidade. A química entre os protagonistas continuava sendo um dos maiores atrativos do filme e o público adorava ver Mickey Dundee se adaptar
ou não a novas situações. No entanto, o desgaste era evidente e para a crítica especializada ficava claro que a franquia estava começando a perder força. Em 1990, Paul Hogan tentou se afastar temporariamente do personagem que o havia tornado famoso. Protagonizou Almost Angel, um filme em que ele interpretava um ladrão que, após uma experiência de quase morte, acredita que foi enviado de volta à Terra como um anjo. Linda Kozlowski também fez parte do elenco, mas o filme foi um desastre nas bilheteiras. Com uma arrecadação de menos de 7 milhões de dólares. Ficou claro que o público não estava disposto a aceitar Hogan em outro papel que não fosse o de Mick Dundee. 10 anos depois da estreia do primeiro filme, a franquia tentou se reerguer com Crocodilo Dundee em Los Angeles. Lançada no ano 2001. Dessa vez, Mick Dundee e Sue Calfton, já com um filho. Eles viajavam para Los Angeles para resolver um mistério relacionado ao mundo da indústria do cinema. O filme buscava apelar à nostalgia do público, que havia curtido as duas entregas anteriores. Mas fracassou tanto nas bilheteiras quanto na crítica, arrecadando apenas 39 milhões de dólares. Ficou evidente que o charme de Mick Dundee já não era suficiente para atrair as massas. A aposentadoria e vida pessoal de Linda Kozlowski depois da estreia de Crocodilo Dundee em Los Angeles. Em 2001, Linda Kozlowski tomou uma decisão que surpreendeu a muitos. Se afastar da atuação. Aos 43 anos, e depois de ter alcançado a fama mundial graças ao seu papel como Sue Calfton na franquia de sucesso, Kozlowski decidiu deixar a indústria do cinema e focar na sua vida pessoal. Sua aposentadoria, embora inesperada, foi o resultado de uma série de fatores que vinham se acumulando ao longo dos anos. Para Linda, a fama que veio com Crocodilo Dundee foi uma faca de dois gumes. Por um lado, o filme lhe deu reconhecimento internacional e a posicionou como uma das atrizes mais lembradas da década de 1980. No entanto, também a colocou em um tipo de papel do qual ela não conseguiu escapar. Depois do sucesso da primeira entrega e suas sequências, Kozlowski recebeu inúmeras ofertas. Mas a maioria delas consistia em interpretar variações de Sue Calfton, a namorada ou esposa de um protagonista masculino, em uma comédia leve. Isso, para uma atriz que buscava papéis mais desafiadores e variados, foi frustrante. Em entrevista ao Los Angeles Times, Linda explicou sua decisão de se aposentar. Depois de Crocodile Dundee, recusei vários papéis porque eram a mesma coisa, repetidamente. Não queria continuar interpretando a namorada boba de alguém engraçado. Chegou um ponto em que senti que não valia a pena continuar. Esse sentimento de estagnação profissional, somado ao seu desejo de viver uma vida mais tranquila, longe dos holofotes, isso a levou a se afastar definitivamente de Hollywood. Durante esse tempo, Paul Hogan e Linda Kozlowski já compartilhavam uma vida juntos. O relacionamento, que havia começado durante as gravações de Crocodilo Dundee, se transformou em um casamento consolidado. Em 1990, o casal se casou em uma cerimônia íntima em Sydney, a Austrália. A união deles foi alvo de atenção constante da mídia, especialmente por causa da diferença de idade de quase 20 anos. Entre eles e a controvérsia que cercou o início do romance. O casamento trouxe consigo uma mudança nas prioridades de Linda. Em 1998, Kozlowski e Hogan deram as boas-vindas ao seu filho, Chance, que se tornou o centro de suas vidas. Nos anos seguintes, Linda decidiu se concentrar na criação do filho, aproveitando a oportunidade de ser mãe em tempo integral. Longe das filmagens e das exigências da indústria, Kozlowski encontrou uma paz que o mundo do espetáculo nunca tinha lhe proporcionado. O fim do casamento com Hogan. A história de amor entre Linda Kozlowski e Paul Hogan, que começou nas gravações de Crocodilo Dundee, terminou de maneira inesperada em 2013, depois de 23 anos de casamento. O que, na época, foi um dos casais mais icônicos e midiáticos do cinema. Dundee terminou de maneira inesperada em 2013, depois de 23 anos de casamento. O que, na época, foi um dos casais mais icônicos e midiáticos do cinema, começou a mostrar rachaduras com o passar do tempo. Embora o relacionamento deles tenha resistido às pressões da fama e os rumores durante décadas, as diferenças entre os dois finalmente se tornaram insustentáveis. Durante os primeiros anos do casamento, Hogan e Kozlowski pareciam viver um verdadeiro conto de fadas. Após o casamento, em 1990, eles se estabeleceram entre a Austrália e os Estados Unidos.
onde desfrutaram da tranquilidade que tanto desejavam depois do furor que cercou o Crocodilo Dundee. No entanto, à medida que os anos passaram, ficou claro que suas personalidades e suas visões de vida haviam tomado caminhos opostos. Linda Kozlowski, sempre mais reservada e amante da vida tranquila, decidiu se afastar da atuação em 2001. O foco dela estava na criação do filho Chance, que nasceu em 1998, e em aproveitar uma vida longe dos holofotes. Por outro lado, Paul Hogan, conhecido por seu caráter extrovertido e carismático, tentou manter sua carreira em Hollywood, embora com projetos cada vez menos bem-sucedidos. A distância entre eles foi aumentando com o tempo. Linda expressou isso em uma entrevista pouco depois de anunciar a separação. Percebemos que não tínhamos nada em comum. Éramos polos opostos e, embora funcionasse por muitos anos, chegou um momento em que simplesmente seguimos caminhos diferentes. Diferente de outras separações na indústria do entretenimento, o divórcio de Linda e Paul foi surpreendentemente pacífico. Não houve grandes escândalos, nem confrontos públicos. Pelo contrário, ambos falaram com respeito e carinho um do outro. No acordo de divórcio, Linda Kozlowski recebeu uma indenização econômica considerável, assim como a possibilidade de comprar sua casa em Venice, Califórnia, pelo preço original de compra. Essa opção acabou sendo uma decisão acertada, já que o valor das propriedades nessa área aumentou significativamente nos anos seguintes, o que ajudou a fortalecer a estabilidade financeira de Kozlowski. Um novo começo em Marrocos. Após o fim de seu casamento com Paul Hogan em 2013, Linda Kozlowski decidiu dar uma virada radical na sua vida. Depois de passar mais de 2 décadas sob o escrutínio dos holofotes, ela encontrou a oportunidade perfeita para se reinventar longe dos refletores. Essa virada inesperada levou até Marrocos, um país cheio de magia, cultura e oportunidades que lhe ofereceu o refúgio e a liberdade que tanto desejava. O que começou como uma simples viagem de lazer acabou transformando seu destino para sempre. Linda conheceu Mola Yafid Baba, um guia turístico local com um profundo conhecimento do país e sua rica história. Desde o primeiro encontro, a conexão entre eles foi instantânea, como se o destino tivesse decidido que seus caminhos deveriam se cruzar. Kozlowski descreveu mais tarde esse momento como mágico, garantindo que sentia como se conhecesse Baba há toda uma vida. Esse encontro não só acendeu uma nova chama em sua vida pessoal, mas também despertou em Linda uma nova paixão: compartilhar a beleza e a cultura de Marrocos com o resto do mundo. Juntos, Linda e Mola Yafid Baba fundaram a Drew My Destiny, uma empresa dedicada a oferecer experiências de viagem personalizadas e luxuosas em Marrocos. Essa empresa, que combina o estilo e a visão internacional de Kozlowski com o conhecimento local de Baba, rapidamente se tornou um sucesso. Desde passeios pelas antigas cidades de Fez e Marrakech até expedições no majestoso deserto do Saara, a Drew My Destiny oferece aos seus clientes a possibilidade de viver aventuras autênticas e únicas, longe do turismo convencional. Linda encontrou em Marrocos o equilíbrio que tanto buscava: a paz do ambiente, o burburinho vibrante dos mercados e a hospitalidade do seu povo lhe ofereceram uma nova perspectiva de vida. Em entrevistas, Kozlowski comentou que uma das coisas que mais gosta é a diversidade de experiências que Marrocos oferece. Você pode passar a manhã no deserto e à tarde, passeando por uma cidade vibrante e cheia de história. Aqui encontrei tudo o que precisava: a aventura, beleza e tranquilidade. Além de se dedicar à sua empresa de viagens, Linda começou a sonhar com novos projetos. Em entrevistas recentes, mencionou seu desejo de expandir seus horizontes e criar uma linha de roupas inspirada na cultura marroquina. Essa ideia, nascida de sua fascinação pelas cores, textura e designs dos tecidos locais, reflete o profundo amor que sente por seu novo lar. Kozlowski também expressou seu interesse em desenvolver um santuário para bulos nos arredores de Marrakech, um projeto altruísta que busca proteger e cuidar desses animais, que são parte fundamental da vida rural marroquino. Linda Kozlowski não é a única celebridade que encontrou um refúgio em Marrocos. Figuras como Yves Saint Laurent também se apaixonaram por esse país, chegando a investir em projetos locais e a se estabelecer em cidades como Marrakech, onde o famoso designer adquiriu e restaurou os jardins Majorel,
uma das atrações mais visitadas do país. A decisão de se mudar para Marrocos não foi fácil, mas para Linda foi o começo de uma vida completamente nova. Reflexão sobre sua transformação pessoal. A vida de Linda Kozlowski é, sem dúvida, um testemunho de reinvenção e transformação. Desde seus começos, como uma atriz desconhecida, até alcançar a fama mundial com Cocodrilo, Dundee, e finalmente se tornar empresária e aventureira em Marrocos. A história dela demonstra que a mudança não só é possível, mas também necessária para alcançar uma vida plena. Depois de se afastar do brilho e da pressão de Hollywood, Kozlowski encontrou uma paz e um equilíbrio que, segundo ela mesma admite, jamais teria conseguido se tivesse permanecido no caminho convencional que tantos esperavam dela. Em uma entrevista dada, anos depois de se retirar, Linda refletiu sobre sua decisão de deixar a atuação no ano de 2001. Por muito tempo, senti que tinha ficado presa a um único tipo de papel, explicou. O sucesso avassalador de Cocodrilo Dundee foi uma bênção que transformou sua vida, mas também um obstáculo que a limitou profissionalmente. As ofertas que ela recebia depois de interpretar Sue Carlton eram sempre semelhantes. A mulher, elegante e encantadora que acompanhava um protagonista masculino, divertido, Kozlowski queria algo mais, papéis desafiadores e projetos significativos. Mas a indústria do cinema não parecia disposta a oferecer essas oportunidades. Sua aposentadoria não foi impulsiva nem amarga. Pelo contrário, foi uma decisão consciente de priorizar sua felicidade e bem-estar pessoal. Percebi que não precisava provar nada a ninguém, disse em uma ocasião. Ah, sim. Decidiu se concentrar em sua vida pessoal e na criação de seu filho Chance, que nasceu em 1998. Essa etapa, longe dos holofotes, permitiu que ela descobrisse uma faceta de si mesma que havia estado eclipsada durante seus anos em Hollywood. No entanto, o divórcio de Paul Hogan em 2013 marcou um novo começo. Embora a separação tenha sido amigável, também representou um ponto de virada que a impulsionou a buscar uma vida mais alinhada com seus próprios desejos e valores. Foi então que Marrocos apareceu em seu caminho, oferecendo a ela uma oportunidade única de recomeçar. Longe das pressões do cinema e das expectativas dos outros, Linda Kozlowski encontrou neste país africano um lugar onde podia ser completamente livre. Sua transformação pessoal não se reflete apenas na mudança ou na decisão de se dedicar à sua empresa Dream My Destiny. Essa experiência foi um dos catalisadores que a levaram a estabelecer sua vida em Marrocos,